Opa. Alô, gente, tudo bem com vocês? Estamos em junho e junho é o mês em que se comemora o Dia dos Namorados e hoje eu quero falar sobre relacionamentos. Então pega seu chá, seu café, sua água e senta aí pra gente conversar. Desde que eu fiquei solteira... Oi, mas você tá solteira? Quanto tempo você tá namorando? Você não quer namorar? Você tá solteira? Sim, gente, normal, acontece. Mas parece que para algumas pessoas isso não é normal, porque nos últimos meses eu comecei a receber uns comentários um pouco estranhos, como por exemplo: eu não acredito que você não namora. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. É um desperdício uma pessoa como você ficar sozinha. Tá sozinha porque quer. E essa é muito engraçada, acho que eu vou até colocar um print. Com tantas mulheres querendo te conhecer, como você pode estar solteira? Hashtag uma mulher para Lui. E daí alguém fez um comentário embaixo. Também faço a mesma pergunta. Como ser solteira uma pessoa tão linda dessa e meiga? Se ela tá solteira, eu que tenho defeitos então? Vixe. Gente, vamos conversar. Eu sei que a intenção das pessoas que fazem esses comentários é boa. Na verdade é muito boa, porque é uma tentativa de fazer um elogio, pra você não se sentir mal porque tá sozinha. A questão é que existe um pensamento por trás desses comentários que é muito perigoso, e às vezes a gente reproduz esse pensamento sem perceber. Que pensamento é esse, Lui? Nós, seres humanos, costumamos pensar que a nossa felicidade tá em outra pessoa e que a gente não consegue ser feliz sozinho. É por isso que existe essa ideia no mundo de que ou você está num relacionamento ou você está à procura de um relacionamento. E se você estiver sozinha, é porque existe alguma coisa de errado com as outras pessoas que não conseguem perceber quão incrível você é, ou alguma coisa errada com você, que deve ter algum defeito absurdo pra não conseguir estar num relacionamento. E eu vim aqui pra dizer que não tem nada de errado nisso. Esse pensamento de que a gente precisa estar num relacionamento pra ser feliz é muito perigoso por algumas razões. Eu vou fazer uma lista dessas razões porque quem me conhece sabe que eu sou louca das listas, e quem não me conhece não se esquece de se inscrever no canal. O primeiro problema é que a gente deposita a nossa felicidade em outra pessoa. Se a gente pensa que nosso objetivo de vida é ter um relacionamento e que a gente só vai ser feliz assim, isso significa que a gente só vai encontrar felicidade em outra pessoa. Esse pensamento é péssimo até quando a gente está num relacionamento, porque pode gerar conflitos e até umas situações abusivas. E também pode ser horrível para sua autoestima, porque se você acha que tudo de bom que existe na sua vida é por causa de outra pessoa, imagina se esse relacionamento acaba. Você vai pensar que não existe mais nada de bom na sua vida. E eu tenho certeza que existe, mas você não vai conseguir enxergar porque você já não enxergava antes. Você tá entendendo? Depositar a felicidade em outra pessoa tem outra consequência terrível pra nossa vida e pra nossa autoestima. A gente passa a acreditar que é impossível ser feliz sozinha. Viu, Tom Jobim? É possível ser feliz sozinho. Na verdade, é fundamental ser feliz sozinho. Eu acho que a relação mais importante que a gente tem na vida é com a gente mesmo. Você vai estar do seu lado desde o seu nascimento até a sua morte. Então é muito importante construir e conservar uma relação boa com você mesmo. Eu acredito que se essa relação não estiver boa, as outras relações que você tiver também não vão estar excelentes. Mas é muito difícil se amar, Lui. Eu tenho muitos problemas de autoestima. Sim, eu sei, eu também tenho vários problemas de autoestima. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas é fundamental a gente ter consciência da importância dessa relação e trabalhar as nossas dificuldades. E eu tenho certeza que se a gente começar por essa ideia de que a nossa felicidade não tá em outra pessoa, a gente vai dar um passo enorme em direção à nossa felicidade e a uma autoestima melhor. A gente acredita que tem algo errado. Talvez você esteja se perguntando neste momento: é culpa minha pensar que a minha felicidade depende de um relacionamento? Não, meu amor, a culpa não é sua. Esse pensamento está na sociedade há muito tempo. Não é à toa que existe um discurso muito forte a favor do casamento e uma romantização dessas relações. Isso é reproduzido por diversas instituições, pela família, pelos meios de comunicação, pela indústria cultural. Comédia romântica, gente. O que é comédia romântica? Eu preciso gravar um vídeo só sobre como comédias românticas estragaram a minha vida. Nossa, Lui, você não tem coração, você não acredita no amor. Eu tenho coração, eu acredito no amor, mas eu também já fui muito enganada por essa romantização dos relacionamentos e eu tô aqui hoje pra dizer pra você que não é bem assim. Eu ainda acho lindas essas histórias de pessoas que ficam a vida inteira juntas e eu gostaria que isso acontecesse comigo também. Mas se não acontecer, tá tudo bem. E é importante a gente saber que tá tudo bem, pra não ficar procurando a nossa felicidade onde talvez ela não esteja. E é importante também pra gente parar de pensar que existe alguma coisa errada com as pessoas, com o mundo, ou pior, com a gente. O seu valor não tá no que os outros pensam de você. Você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa que uma pessoa queira ficar com você pra você saber que é incrível. Você é incrível e ponto.
Essa pressão é muito mais forte para as mulheres. Bom, eu acho que isso é óbvio, mas talvez algumas pessoas não reflitam sobre como é diferente uma mulher estar solteira e um homem estar solteiro. Então sim, eu vim aqui para dizer que é diferente. É só a gente pronunciar as palavras que a gente já vai perceber essa diferença. Olha só, ele é um solteirão, ela é uma solteirona. Percebeu a diferença? Se não percebeu, eu vou te explicar. Um homem solteirão, para a sociedade, é aquele cara que sabe aproveitar a vida, que não quer se prender a ninguém, que até agora nenhuma mulher ou nenhum homem foi capaz de fazer ele mudar de vida. Já uma mulher solteirona para a sociedade é aquela que não consegue estar num relacionamento, que não consegue conquistar alguém e que provavelmente não é boa o suficiente para que alguém goste dela. Tanto que existe a expressão ficar pra titia e não existe a expressão ficar pra titio, porque a sociedade enxerga homens e mulheres de formas diferentes. E essa noção de que a gente precisa de um relacionamento para ser feliz é muito mais cruel com as mulheres. Os 4 pontos que eu destaquei aqui nesse vídeo nos fazem pensar que ficar sozinha é ruim. E eu digo sozinha de uma forma muito ampla. Almoçar sozinha, ir no cinema sozinha, viajar sozinha. Às vezes a gente olha para essas possibilidades e pensa que elas são ruins e que a gente não vai conseguir aproveitar aquele momento se a gente não tiver com outra pessoa. Muitas vezes eu converso com alguém e digo que eu adoro ir no cinema sozinha e a pessoa me responde que nunca foi no cinema sozinha. Então eu quero propor um desafio aqui para você. Vá ao cinema sozinha. Depois dá um passeio, vai tomar um café, não importa se você namora ou não. Tira um tempo de vez em quando pra você se curtir e aproveitar a sua companhia, porque isso é muito importante. Eu te garanto que isso vai mudar a sua vida e você vai perceber como é maravilhoso ficar sozinha, nem que seja de vez em quando. Ah, Luí, mas eu gosto de companhia, eu quero namorar. Amor, tudo bem se você estiver de fato à procura de um relacionamento, mas é importante você saber algumas coisas. Sua felicidade não depende disso, você pode e deve tentar ser feliz sozinha e não tem nada de errado se você não consegue encontrar alguém ou se você não tem vontade de ficar com alguém. Às vezes as pessoas simplesmente não querem ficar com alguém. E é fundamental a gente se entender, se respeitar e pensar: será que agora não é melhor pra minha estabilidade emocional se eu ficar um pouco sozinha? Às vezes é, e você não precisa se sentir culpada por isso. Então vamos pensar um pouco sobre essas coisas? Vamos pensar. Abracinho você, beijo, tchau.